Fala galera, estamos aqui de novo no Teologia da Esquina. Teologia na Esquina, Teologia na Esquina. Na esquina. Eu, Kleber Sá, Pedrielson Lima Pereira. Martiniano. E hoje a gente está com uma presença aqui ilustre, né? Um cara que a gente gosta pra caramba, nosso querido, nosso caro Carlos Miranda. Grande Carlos, seja bem-vindo, meu brother. Obrigado, Kleber, Pedri, alegria estar aqui com vocês. Espero que seja um tempo bastante bacana aqui, de um bom bate-papo. Cerca de uma hora só, mas se a gente aprofundar na fofoca, dá bom. Dá bom, sempre dá bom. Sempre dá bom, sempre dá bom. O que você anda aprontando ultimamente, Carlos? Olha, trabalhando bastante, sou pastor de uma comunidade cristã aqui em Curitiba, que vocês conhecem, e é um momento de uma nova comunidade, então exige da gente muito trabalho inicial do que diz respeito a uma comunidade cristã. Uhum. Então essa correria boa aí, desde janeiro de 2023, nesse projeto de plantação aqui na cidade de Curitiba. Tá, é uma coisa que eu tenho curiosidade, porque você já foi advogado. Sim, Atuante. por 8 anos. O que pra você dava mais trabalho? Ser advogado ou ser pastor? Rapaz, não há nenhuma dúvida de que ser pastor. Eu gostava muito de atuar na área do direito e tinha o advogado, para trabalhar, para exercer, além de captar clientes, ele precisa trabalhar também nos bastidores, nos processos e tal, e ele trabalha muito, obviamente. Mas nada se compara ao trabalho que dá você cuidar de pessoas. Mas a sua escolha foi em cima do que, assim, pra você decidir deixar a advocacia pra se tornar pastor? É porque pastor dá mais dinheiro? Provavelmente essa seja Você tá posturando que igreja? a alternativa que... Né? Exatamente. Definitivamente não foi por isso, Pedri. Eu diria que essa decisão, esse movimento, ele acontece após uma reflexão profunda de algo que já existia no meu coração desde a infância, um desejo de fato de servir a Deus, servindo a uma comunidade cristã em tempo integral. Então, eu fui estudar, fiz direito, gostava muito da área, trabalhava com muito carinho, e em 2011, com 7, 8 anos já na área do direito, eu comecei a ter algumas crises pessoais, boas crises, que me conduziram a reflexões profundas, existenciais, e me fizeram fazer esse movimento de deixar o direito de lado e partir rumo à teologia. Legal. Cara, eu fui numa direção muito contrária nessa questão de trabalho. Eu pastoreei como pastor auxiliar uma época. Depois eu fui pra comunidade, lá pro Capanema, e ali foi um volume de trabalho hercúleo. E depois fui empresário. E aí Mas tu era meio que um empresário missionário. Porque mesclou, né? Teve uma época assim que era mais ou menos isso. Eu era empresário, mas cuidava de uma igreja, então acho que acumulou muita função, né? Uhum. E teve uma época que também eu não tinha mais um salário pastoral. Aí, meu querido, aí você dá um jeito, né? A água tá subindo, certo? E o boleto tá chegando. E, cara, aí era loucura. Correria. Eu não sei dividir. A sensação que eu tenho é que quando eu era pastor auxiliar, mano, era muito suave. Existe diferença, assim, você é pastor, ok, e você tá plantando a igreja aqui em Curitiba, né? Uhum. Mas antes você pastoreou uma outra comunidade, você é o tipo de que estrutura uma igreja e depois entrega para alguém, você é um plantador de igreja? Como que isso funciona dentro da tua... Olha, Pedri, eu acredito que diferentes pessoas têm dons específicos, facilidades, instrumentos específicos assim que colaboram melhor em determinados tipos de trabalho, como em qualquer área profissional também, né? Uhum. E quando eu fui para o seminário, eu fiz o seminário presbiteriano de
do Sul, em Campinas. E nos 4 anos que eu fiquei lá nessa formação, aquele seminário tem uma ênfase muito grande em plantação. Então é um seminário que forma pastores / plantadores. Então, quando eu comecei a perceber os meus dons, as minhas facilidades para com o trabalho, em pouco tempo fui percebendo que essas facilidades não tinham muito a ver com uma igreja grande, estabelecida, pronta, de manutenção, no melhor dos sentidos, mas que tinha mais a ver com uma foice na mão, um facão na outra e abrir Cara, cuidado com um carreiro no Baixou o Karl Marx. bandeira vermelha e puxou pra cima. Exato. Tá, mas Mas assim, só a primeira experiência minha como pastor foi em Jaguariúna, que é a região metropolitana de Campinas. Eu fiquei lá 8 anos. Ah, legal. E nos 8 anos que Você plantou a igreja lá? Não, na verdade, quando eu tá. assumi, ela já tinha 3 anos de organização. Mas ainda estava num período processo. muito nova, né? Era uma igreja muito nova, ainda nesse contexto de plantação, de certa forma. E então eu peguei esse contexto também. De estruturação. Quando eu assumi a igreja, ela se encontrava no auditório de uma faculdade. Ah, legal. Então, essa coisa de estruturação local, de espaço, estruturar processos dos voluntários, né? E aí, em função da experiência que eu tive lá, que eu falei, poxa, eu acho que eu gosto de trabalhar com isso e tenho facilidade, de certa forma, para trabalhar com isso. Aí que eu escrevo o projeto para vir plantar uma igreja aqui em Curitiba. Ah, legal. Cara, Legal. eu tenho um desafio pra gente aqui, pelo seguinte. Quem assiste a gente, teoricamente... assim, a gente tem poucos episódios e tal, mas qual que é a nossa expectativa? De que a gente consiga comunicar com qualquer pessoa indiferente se ela está num contexto evangélico, católico, cristão, etc, enfim. Então, o meu desafio aqui pra gente é a gente tentar esmiuçar sem uma linguagem técnica, né? O porquê que é tão importante implementar uma igreja. Porque, veja, quando a gente fala em igreja hoje, o pessoal vai olhar e pensar, putz, Universal não é de Deus. Eu vou falar mesmo aqui. Entendeu? Chapéu. Mas, o tio do chapéu e tal, né? E aí vai pensar, pô, esse negócio aí de exploração de pessoas, pega um pouquinho de cada um e tal, né? E eu creio que nós temos aqui 3 pessoas que entendem o evangelho como a plataforma base da vida. A gente constrói a vida a partir da nossa crença. Isso é fato? Certo? Fato. Isso é fato? Fato. Então, quem tá de fora olha e fala assim, por que o cara tá querendo formar uma igreja? Mais uma igreja. Mais uma Tipo, igreja. já não tem igreja Nossa, demais. excelente. Já não tem igreja Qual que é o demais. desafio nosso aqui, então? Meu desafio pra gente, pra nós 3, é a gente tentar implementar uma conversa aqui nos próximos minutos, não importa quanto tempo dure, que passe qual é o sentido disso. Topam? Fechou. Perfeito. Então, boa sorte. Você quer mais coca? Não, tô tranquilo. Mentira, não é coca. Isso daí é uma bebida preta com gás. Não vou fazer merchan. Mas tá aí, desafio colocado. Manda ver, começa aí. Eu acho que quando a gente pensa nesse ecossistema de comunidades cristãs em uma cidade, a igreja ela tem, além da questão do sagrado, para quem crê, ela também tem uma questão social para aquele que nem acredita em Deus. Ela tem um papel social fundamental numa sociedade. Então, quanto mais igrejas saudáveis nós tivermos em uma cidade, saudáveis, igrejas que não exploram financeiramente, emocionalmente, essas igrejas elas vão cooperar para que essa sociedade seja mais justa, seja mais íntegra e caminhe num bom direcionamento, né? Eu acho que uma coisa para jogar a bola para vocês, nós temos hoje aproximadamente 30% de evangélicos no país, colocando todo mundo no mesmo balaio, né? Mas uma estatística tão crescente quanto essa é a dos desigrejados, que da década de 70, 80 para cá, passaram a se decepcionaram muito com líderes, com igrejas, e não querem saber de igrejas mais. Então, talvez uma outra perspectiva também é o surgimento de novas comunidades cristãs que acolham aqueles que não gostam de igreja e aqueles de quem a igreja não gosta. Caramba. Existe mesmo uma estatística que inclusive mostra que o número de pessoas que
já foram à igreja e não vão mais, já é maior do que aqueles que nunca entraram numa igreja. Que na década de 70 e 80 tinha muitas pessoas que nunca tinham entrado numa igreja, né? E isso às vezes fica aquele questionamento de que colocar toda igreja no mesmo pacote. Tipo, é tudo igual, tudo não presta, todo pastor é ladrão e aquilo tudo. E você falou sobre igreja que não explora, igrejas saudáveis, né? Como que a gente sabe que uma igreja é saudável? Como é que dá para saber isso? Eu acho que ao meu ver, né? Só queria deixar claro um ponto. Quando ele puxou uma pauta de que a igreja acaba saudável, sei lá, desempenhando um papel social importante, não fui eu que falei, foi ele. Não fui eu. Sim. Não fui eu. Tá? Não, é porque senão vai episódio, a gente fica parecendo que a galera é a esquerdalha da igreja aqui, entendeu? Então eu só tô... Né? Mas não é de propósito, é porque pra mim, se você pega essa questão do evangelho, inclusive isso reflete quando a gente fala, o que é uma igreja saudável? Pra mim, uma igreja saudável, e não importa nem se ela vota no A ou B, sério mesmo. Uma igreja saudável é uma igreja local, que onde ela está inserida, ela serve a comunidade ao seu redor. Por quê? Porque uma igreja que tem tempo para atender a comunidade ao seu redor é uma igreja que não está gastando energia em resolver problema interno. Não que não tenha, claro que tem. Mas precisa ser resolvido. Sempre vai ter. Resolvido, sempre vai ter. Mas não despende tempo, energia, controlando os membros. O membro tem que perguntar pro pastor: escuta, eu queria fazer uma viagem para Miami, eu posso? Aí o pastor, olha, deixa eu orar. Se você trouxer um... se você... Aí já começa... Mas, cara, isso é bizarro. Então, uma igreja que não consegue atender a comunidade local de forma voluntária, inclusive, quando eu digo voluntária, eu não estou dizendo simplesmente da instituição, mas dos membros. Quando os membros falam assim, eu quero me envolver com isso aqui, com essa demanda aqui, assim assado. Se uma igreja faz isso, pra mim, ela tá claramente madura e saudável. Faz algum sentido pra você isso? Faz todo sentido, Pedri. Eu acho que o que o Kleber disse, acho que ao longo da história da igreja, as comunidades cristãs elas foram se desconectando da realidade, assim, se desconectando do solo onde elas estão inseridas. Eu acho que o desafio para nós é nos enraizarmos numa dupla conexão, um enraizamento para baixo com relação ao local onde estamos inseridos e uma conexão para cima com o evangelho. Eu acho que o fator de desempate ou de equilíbrio, né, numa comunidade, para ela ser saudável ou não, se desenvolve e se conclui no evangelho. Se a igreja estiver pautada no evangelho, ela estará enraizada na cidade e fará diferença no local onde ela está inserida. Se a igreja estiver enraizada no evangelho, as pessoas que estiverem lá dentro serão acolhidas, serão cuidadas e não serão exploradas financeira ou emocionalmente, se a igreja estiver fundamentada única e exclusivamente no evangelho. Mas aí a gente entra num questionamento muito... Bora pro questionamento. Muito... tipo assim, porque quando a gente fala, tem que estar enraizado no evangelho, mas se eu ando na rua aqui e eu encontro uma Universal, por exemplo, perfeito, lá vai estar assim, o que é evangelho. Jesus Cristo é o Senhor. E a frase está certa. Né? E a frase está certa. Sim. Para nós a frase está certa. E também a igreja, ela é universal. Né? Ela é catolizada. Mas quando a gente fala de evangelho, é errado falar que evangelho a gente está falando. Porque, pelo que eu percebo, todo mundo está falando de um evangelho. Mas de que evangelho, de fato, a gente está falando para que eu possa dizer assim, aqui eu quero ir nessa igreja. Como que funciona isso? Você tem alguma definição para a gente dizer assim o que é o evangelho? Eu acho que quando a gente olha para a sabedoria bíblica, né, uma das cartas de Paulo, ele escreve à igreja da Galácia, aos Gálatas, e ele está falando ali para eles, olha, cuidado com o falso evangelho. Então naquele tempo já tinha esse cuidado. Evangelho. E o que é o outro evangelho? A ideia é a seguinte, quando nós estamos
nós seres humanos, nós fomos criados por Deus e, portanto, sendo criação dele, temos um relacionamento, ou deveríamos ter um relacionamento perfeito com ele e uns com os outros. Isso não acontece porque a partir da sabedoria bíblica aconteceu algo que a Bíblia chama de pecado, que nos desconecta desse nosso bom primeiro começo. Evangelho significa boas notícias, é a boa notícia de que porque Jesus entrou na história, morreu e ressuscitou, nós podemos ser reconectados ao Pai, ao nosso bom começo. A única boa notícia é sobre Jesus. Qualquer comunidade cristã que coloque outra coisa além de Jesus para nos conectarmos a Deus novamente, isso é um falso evangelho. Pode ser o dízimo, pode ser o dízimo, campanha dos 13, não sei o que lá, 13 sábados. venha 7 sábados, 7 domingos seguidos na igreja e então você será abençoado. Esse é um outro evangelho. Você precisa se vestir assim, assado, cozido e frito, e então você se conectará a Deus. Você precisa ser voluntário na igreja em uma, duas, 3 áreas diferentes, porque então você será uma pessoa abençoada e madura diante de Deus. São maneiras de nós colocamos alguns, nós aumentamos, né, o escopo do necessário. O escopo do necessário, sendo que o evangelho é: Jesus entrou na história, morreu na cruz, ressuscitou, ótimo, meu ticket para reconexão ao Pai está pago. No Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Gálatas, o que estava acontecendo ali, os religiosos estavam dizendo assim: além de Jesus, vocês precisam de circuncisão, mesmo quem não era judeu, quem era gentil estava se convertendo à fé cristã. Você precisa de circuncisão e dos rituais de purificação quanto aos alimentos. Paulo falou assim: nada a ver. Nada de circuncisão, nada de alimentos purificados. Se vocês estiverem fazendo isso mesmo, então Cristo morreu em vão. Perfeito. Porque é por obra, certo? Aí a gente conecta as duas. A gente conecta as duas situações aí. A gente tinha falado da importância da igreja, né? E aí a gente falou também do que é evangelho. Porque quando você fala sobre evangelho ou sobre igreja, né, fala: olha, gente, o importante é o evangelho. Qualquer um que não está na igreja vai falar assim: tá, e o que isso significa? Que vocês estão preocupados com o que eu faço com o meu corpo, que vocês estão preocupados se eu tô dando dinheiro para a igreja. Quer dizer, eles têm umas... Se eu faço essa fala, e eu já fiz isso em rede social, no Facebook, porque o importante é a centralidade do evangelho. E aí a galera veio falando assim: tá maluco? O que é a centralidade do evangelho? Cabelo comprido? Aí vieram questionar com... né? Por isso que é importante a gente ter essa conversa, e já que estamos ouvindo um pastor, para poder definir esses limites. Porque a impressão que dá é que evangelho é sinônimo de ética moral. E ética moral no sentido de que eu tenho que cortar meu cabelo assim, eu tenho que deixar o cabelo crescer assado, minha barba não pode ser maior. Parece que eu vou chegar na igreja e vai ter alguém com a régua medindo minha barba. Opa, irmão, tem que... A barba, o terno, o sapato. Essa roupa não pode? Que música você escuta? Eu só uso música gospel. Então você é mais crente do que o irmãozinho que não escuta. Então, por isso que é importante definir. Então, o que você está dizendo de fato é que o evangelho, ele é uma boa notícia. É Cristo crucificado, ponto, para salvar a humanidade. E é uma boa notícia porque é um fato histórico. Não é uma ideia, não é uma crença. Um conceito, não é uma crença, é um fato histórico. Não é uma lenda. Se Jesus morreu e se ele ressuscitou, se isso é verdade, então toda a narrativa bíblica é verdade. Então nós olhamos para essa narrativa bíblica como sendo fatos históricos. E o evangelho, enquanto boa notícia, a boa notícia de que eu não dependo da religião, eu não dependo de uma denominação A, B ou C, eu não dependo de dar dinheiro para uma igreja, eu não dependo de nada, eu só dependo única e exclusivamente daquilo que Jesus me disse para fazer. Agora, eu acho que... alguém, sei lá, adotar isso. Eu acho que o grande ruído que existe assim, na minha mente, na sua, na mente das pessoas que vão assistir isso aqui, é que a igreja tem uma construção histórica de exigências, de demandas, seja a igreja católica no primeiro momento, a igreja protestante no segundo, a igreja
pentecostal mais recentemente, a neopentecostal mais recentemente ainda. Então você vai percebendo assim, o pano de fundo das pessoas é de religiosidade, é de aprisionamento religioso. Mas não é a mesma coisa, não? Não, porque quando Jesus entra na história, Jesus ele vem libertar as pessoas, inclusive da religião. Mas é inclusive da difícil religião. você ter esse discurso com quem olha pra gente e fala, mas vocês são religiosos. Sim. Não, Né? eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui. Tá amarrado. Você tem... Tipo assim, não é assim, se eu for à igreja, eu não vou ser um religioso, porque a gente fala, igreja não é uma religião, como qualquer uma outra. Eu sempre respondo essa pergunta da seguinte forma, Pedri. Se o pessoal do IBGE bate na minha casa e pergunta a minha religião, ok, eu vou dizer, ok, eu sou evangélico. Eu sou pastor, mano. Porém, quando alguém pergunta qual é a sua religião, eu falo, eu sou discípulo de Jesus. Porque a palavra religião, ela decorre do latim religare, que tem a ver com um processo onde eu, daqui de baixo para cima, exerço algum tipo de mecanismo para me reconectar, me religar ao transcendente, seja ele qual for. Perfeito. A história do evangelho é Deus lá em cima, olhando para nós e dizendo, esses caras não conseguem, ele envia o filho dele para me reconectar a ele. Então, religião, se você pegar o campo semântico de onde essa expressão foi gerada, nós não somos religiosos. Se você pensar em religião enquanto, ok, estão querendo montar, me categorizar, ok, eu deixo. Mas assim, se você for observar o campo semântico da origem dessa expressão, o evangelho ou o cristianismo não se enquadra numa religião. Perfeito. Isso eu acho perfeito. Perfeito. Porque, de fato, né, a religião sempre foi uma tentativa humana de se reconectar com o divino, com o transcendente. E sempre há falhas nesse sentido. Sacrifícios, o comportamento correto. Não, se você fizer assim, se você se vestir assado, tá? Você consegue agradar. É quase um animismo. Você faz coisas para manipular o mundo espiritual. A proposta bíblica, ela é avessa a isso. Você, não tem nada que você faça que vai me agradar. É Deus falando assim, não adianta você fazer nada, não tem nada, absolutamente nada que vocês façam que vai me deixar feliz, esqueçam isso. Porque quando vocês conseguirem me deixar feliz, na sequência vocês já vão pisar no tomate, então esqueçam isso. Essa fala, eu acho ela muito aceitável, principalmente porque mostra que qualquer pessoa que decide caminhar com Jesus, ela não precisa mudar a sua cultura que ela foi criada, né? A sua cultura familiar. É claro que existe uma transformação de vida e automaticamente você transforma a sua cultura, mas não os seus hábitos e costumes a qual você está inserido dentro da tua sociedade. E a religiosidade, pelo que eu percebo, diante do que você falou, do teu comentário, é que ela vai no oposto, né? Ela tenta enquadrar você à força dentro de um quadrado. Exato. Literal. Cara, por isso que eu não curtia a ideia da catequese, ou ainda, né, passando, não tô aqui querendo criticar católicos, eu tô acreditando aquilo que eu faço parte, eu tô criticando aquilo que eu sou um cristão desde sempre, né? Mas a ideia tem o prós e contras, a classe de catecúmbinos, pra quem tá vendo, o que é isso, né? Que é a classe onde você aprende coisas da Bíblia e tal. Não sou contra. Por outro lado, eu fico preocupado, porque parece que a gente tem uma ênfase na formatação de pessoas, para que essas pessoas tenham o jeito certo de agir para então estar na igreja. Uma vez eu tava numa implementação de igreja lá no Capanema, em Curitiba, que quem não conhece, é uma comunidade carente em Curitiba, uma favela. E eu tinha um vizinho, eu vivia convidando ele para vir para a igreja. E ele gostava muito de mim. Ele falava, Kleber, veja, eu não vou agora. Eu não vou agora porque eu gosto de uma cervejinha. Entendeu? Eu gosto de uma cervejinha, eu bebo uma cervejinha, quando eu bebo uma eu tenho que beber várias e tal, então eu preciso arrumar minha vida para depois vir. Aí eu falei, senhor Antônio, não precisa, o senhor precisa vir. E deixa que Jesus vai arrumando o que Jesus achar que tem que arrumar na sua vida. Não sou eu, não é eu que vou dizer o que tem, é o próprio Cristo, é o próprio processo
Porque andar com Cristo é um processo, né? Que vai mudando a gente de dentro para fora. Mas essa coisa de formatar é o que que as pessoas esperam, que a É sociedade... verdade. Eu tive uma experiência parecida com isso em relação Quer mais coca? a um rapaz. Eu quero. Quer mais coca? Coca Nem a não, Coca, esse, nem a esse, Coca. esse líquido. Esse líquido preto, aí. espumante que não patrocina a gente. Que ele fumava e ele não queria ir à igreja porque ele fumava. Uhum. E aí eu ironicamente perguntei pra ele assim, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Ele, não, porque fumar é errado, né? Eu falei, né, se você julga errado, ok. Mas isso não tem nada a ver com a igreja, né? Então Ou vá não tem dessa nada a ver forma. com o evangelho, Ou, né? não tem nada a ver igreja, com o evangelho. Com as igrejas que já existem, que já infelizmente tem a ver se muitas você vezes. for para qualquer uma outra Sim. igreja, realmente isso vai ser um tabu. Aham. Mas vai lá, aparece lá. Mas é isso que você falou, Kleber, sobre essas categorias de pensamento formatados. A gente... eu estudando um pouquinho sobre isso, a gente vai percebendo que após Iluminismo, século XVIII, nós queremos entender a nossa fé. E esse processo, até certo ponto, ele é saudável. Mas a gente entra num impasse porque a gente está falando, no final das contas, de fé. E quando a gente olha para Jesus, o mestre daquilo que a gente entende, a gente olha para ele e a gente vê que a maioria das coisas que a religião propõe hoje, ele não propôs. Ele está numa direção, a religião, seja ela qual for, ela vai numa outra, porque a religião é isso, você se encaixa aqui no que eu proponho, se encaixou? Me encaixei. Ok, então agora você pode ser parte. No evangelho, e a gente pode olhar para os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente vai perceber que Jesus se encontra com as pessoas, elas chegam todas arrebentadas, Jesus as acolhe, mais desencaixadas, Jesus né, as acolhe, ouve as histórias delas, e num processo muito natural, a vida delas passa a desfrutar de uma transformação. Mas você em nenhum momento você percebe Jesus fazendo assim, olha, ou é isso, ou é muito mais um venha e me segue, e no caminho as coisas se ajeitam, do que outra coisa, né? Pô, legal. Acho que tem uma cena, né, que eu acho que alguém usaria para discordar de você, tá? Só rapidinho aqui, ó. Se você chegou até aqui é porque você tá gostando. Se você tá gostando, não esquece de deixar o seu like, isso é importante pra gente. Se inscreve no canal, tá bom? Porque isso ajuda o YouTube a entender que isso daqui é relevante, que vale a pena, e vai mostrar isso para outras pessoas, tá? Então vem com a gente. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. A gente tem o nosso caso de Jesus conversando com o jovem rico, e Jesus fala, não, larga tudo que você tem aí, vende, dá para os pobres e segue-me, né? Como que você responderia a alguém que trouxesse... Porque assim, eu acabo... também tô fazendo o advogado do... não é do diabo, não, do crente safado, mano. Sim. Advogado do crente safado. Mas tô aqui advogando, né? O crente safado que não, tem que mudar, tem que não sei o que e tal. Como você responderia essa cena em específico, com tantas outras? Por exemplo, o cara vai falar assim... Nicodemus chega pra por Jesus, exemplo, Jesus não acolhe. E aí o pessoal vai usar né? essas questões pra falar assim, não, mas peraí. Pô, você tá com Jesus. Aí você tá com Jesus e você vai continuar... Aí complete a frase com tudo que você achar que é pecado. Entendeu? Vai continuar pegando as menininhas. É engraçado, né? Tipo, pegando as... Mas você entendeu, né? Sim. Como é que você daria um... Eu acho que quando a gente olha para a sabedoria bíblica, e aí a gente tem que olhar com uma lente macro, a gente percebe que no Antigo Testamento, Deus ele tem um olhar especial para com o frágil, para com o pobre, para com o oprimido. Então, aquele que sofre, independentemente da esfera social, né? Aquele que sofre. Karl Marx. Esse que sofre, ele sofre, porque ele sofre, ele clama a Deus, Deus intervém e o livra. Esse é um padrão, né? É cíclico no Antigo Testamento. No Novo Testamento é a mesma coisa. Então você vê em João 4 a história da mulher samaritana, uma mulher sofrida, uma mulher complicada, com uma vida como a nossa.
cheia de tentativas e erro. complexidades. Tentativa Aham. e erro, tentativa e erro. Aham. E Jesus chega ao meio-dia, ele joga tudo à luz daquilo que ela está vivendo e transforma a vida dela. A história do jovem rico é a história de alguém que não precisa de ajuda. É alguém que chega diante de Deus, de Jesus, para quase que ele que gostaria que Jesus legitimasse o estilo de vida que ele tem, Exatamente. para que ele pudesse continuar naquele Jesus, naquela fala direção. aí, eu tô detonando, eu tô não tô, Exato, eu tô perfeito. eu sei tudo, É. né? Eu sou bom, eu tenho tanto dinheiro. E quando Jesus atinge o ídolo do coração dele, ele sai triste, né? Então, isso nos leva a refletir numa reflexão existencial de que Jesus se aproxima de todos aqueles que sabem que precisam. Pô, muito bom. Sabem que precisam. Pô, legal. Eu acho que quem sabe que precisa... Aliás, eu amei você ter pegado o exemplo da mulher samaritana. Porque pra mim ele é icônico, tá? Jesus batendo o maior papo com ela lá e tal, e lá pelas tantas, Jesus, não, então vai lá e chama seu marido. Ela, então, é que eu não tenho marido. E aí, cara, é de arrepiar. Jesus fala assim, eu sei. Eu sei que você não tem marido. Você já teve 5. Esse que você tá agora não é seu marido. Mas chama ele lá. A sensação que me passa é assim, ó. Porque se você parar pra atender a lógica evangélica, da igreja evangélica, você vai ser obrigado a afirmar que Jesus mentiu. Porque Jesus chamou o marido, mas não é o marido. Ué, tô errado? Certo? É verdade. Jesus mentiu, caramba, Jesus mentiu, meu Deus, vai explodir a cabeça. Vendo que Jesus pecou? Oh, Jesus pecou, né? E aí vai. Então, Jesus fala assim, não, chama lá o seu marido. Ele fala, não é meu marido. Fala, não, mas eu sei, pra mim, o que Jesus está comunicando ali. Ele fala, querida, eu não tô aqui pra categorizar. Eu não tô aqui pra dar de dedo em você. Eu tô aqui pra te transformar de dentro pra fora. Eu sei que não é seu marido, mas é. Mas pra mim é. Por quê? Porque eu não estou interessado no seu estado civil, eu estou interessado em transformar a história da sua vida e com isso as outras coisas, várias vão se consertar, outras ainda não, porque é o já e ainda não, para quem não sabe, é um conceito teológico, né? O processo está no já, mas não se terminou, porque a volta de Cristo ainda não é plena, o reino ainda não está instalado plenamente, mas é o processo. Então, para mim, esse momento é riquíssimo nesse sentido. É riquíssimo nesse sentido. E eu vou resgatar a conversa lá do começo. Eu acho que a igreja tem muito esse papel de levar esse esse evangelho que não chegou aqui para falar, você é um vagabundo, pecador, sem vergonha, mas eu tenho a solução. Né? Vai lá e chama o teu marido. Não é teu marido. Tudo bem, eu sei. Eu vejo que a igreja, ela tem uma demanda de poder explicar um livro que foi escrito na idade do bronze para uma linguagem que as pessoas entendam e tirar todas as cascas que a religiosidade que a gente conversou aqui coloca. E existe diversas bíblias, existe várias formas de fazer isso. Mas a gente vive um momento onde a igreja ela tem perdido credibilidade. Sim. E principalmente a polarização política e tudo isso mais tem causado essa impressão, né? Mesmo que, deixando claro que as igrejas... Causado impressão não, né? Não, eu tô Tem destruído. né? Não, tem destruído de fato, mas assim, eu percebo que existe uma igreja que está em evidência na televisão, Sim. na mídia, e que essa não é uma igreja de verdade. E existe uma igreja de periferia, onde existem pessoas reais e que buscam a Deus de forma real, onde essas pessoas não são ouvidas. Né? E um dos pontos que o evangelho é justamente dar voz aos sem voz. Né? É nesse sentido. Mas realmente, a igreja ela tem feito um desserviço. Claro que eu não quero generalizar, né? Lógico. Nunca. Quando a gente fala igreja que faz de serviço, é a igreja com I minúsculo, né? Perfeito. Porque existe um povo que não é visto na periferia, ou nas grandes cidades também, mas que nos grandes centros, mas que também não é visto, igrejas que não são vistas, que não estão na mídia, e que fazem um trabalho, e fazem mesmo, um trabalho muito legal, tanto no desenvolvimento da fé dos que estão ali envolvidos, quanto no desenvolvimento social
abrangendo a cidade, os bairros próximos de onde essas igrejas estão inseridas. Mas, infelizmente, existem movimentos, como sempre existiram na história. Não é uma característica do nosso tempo. No tempo de Jesus existiam fariseus que trabalhavam em oposição ao que Jesus fazia. Ah, legal. Na Idade Média existe um movimento que se levanta contra o que Deus está fazendo. Na época da Reforma Protestante, a reforma existe porque algo precisa ser reformado, as coisas não estão bem. Então, desde que o mundo é mundo, e enquanto o mundo for mundo, nós teremos pessoas que, mesmo querendo se envolver com Jesus, se envolverão mais com a religião, mais com os negócios, mais com o business advindo disso do que com o próprio Cristo. Perfeito. Ou seja, você resolveu ser pastor, não foi por causa do salário, então? Definitivamente não. Como advogado, você ganharia bem mais. Depende da... Cara, depende. É interessante Depende, porque né? a carteira de um advogado, ela é uma bola que vai crescendo, ao longo do tempo ele conquista algo, né? Mas é interessante você tocar nesse assunto, e eu nunca toco nesse assunto com ninguém, mas como você tocou, eu lembrei aqui. Quando eu fui pro seminário em 2013, eu tinha uma renda que aí eu fui pro seminário e fui viver de oferta, né? Eu tinha um valor que estava guardado, que nos 2, 3 primeiros anos do seminário aquilo foi sendo queimado aos pouquinhos. E quando eu assumi a minha primeira igreja lá em Jaguariúna em 2017, a minha renda ela era algo em torno de 60% do que eu ganhava em 2013 como advogado, começando, né? Assim, relativamente no início de um trabalho. Uau. Então, Uma com queda, certeza, mesmo que eu não fosse um advogado bem sucedido hoje, na minha cidade, né? Eu sou do interior do Paraná, de uma cidade pequena chamada Sengés. Com certeza eu teria desenvolvido uma clientela e estaria dentro de uma... Qual é a expressão? De uma estabilidade mínima aí, vai. Nada too much, mas sim. estaria bem tranquilo. Que tá aí um tema que qualquer hora valeria a pena uma conversa, tá? Eu tenho visto, vou levar um pouco para essa direção aqui, mas não precisa necessariamente ficar. Eu tenho visto muitos pastores que são sérios, Sim. que não são de igrejas que visam dinheiro, tá? Que se acontece alguma coisa na vida, quebra financeiramente, velho. Sim, é muito comum, né? É muito comum. E quebra quebrado, assim. E agora? Onde é que eu vou morar? O que é que eu vou comer? O negócio é hard, bicho. Eu tava ouvindo um caso, né, de um jovem pastor que tava ali na casa dos seus 30 e pouco, e ele teve uma depressão profunda, e ele já era pastor de igreja, tinha saído do seminário, foi direto, já era a 4ª geração de pastor da família, entrou num processo depressivo. E ele teve que se afastar. E nesse processo de se afastar, ele acabou comprometendo o casamento dele e ele passou por um divórcio. E aí ele chegou para o amigo dele, que também era pastor, e falou assim, eu não quero mais pastorear. E aí o amigo dele voltou para ele e falou assim, você vai fazer o que da vida? Você só sabe fazer isso. E tem vários pastores que e ele só entrou sabem fazer em isso. crise em relação a isso, né? Isso acontece mesmo? E eu acho que é uma coisa meio, interessante, Pedro, porque se a gente conversar com pastores que tem aí, líderes das mais diferentes denominações cristãs nas últimas décadas, que hoje estão com 60, 70, 80 anos, essas são coisas que eles quase não lidaram, com as quais eles quase não lidaram. Porque esse uso da igreja, ele foi feito de uma forma mais excessiva nas últimas décadas, e nós estamos vendo o rebote disso nas nossas vidas, nas comunidades nas quais nós fazemos parte. Então, hoje é muito comum mesmo a gente conversar com pessoas que tiveram decepções ao longo da caminhada e que tinham se entregado toda a vida, todos os sonhos, todos os investimentos, e aí chegam num período da vida e, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu acho que isso acontecia muito menos, não tenho nessa estatística, mas imagino que acontecia muito menos aí, vamos pensar, 30, 40 anos atrás. Faz sentido, verdade. Mas como esse movimento, na década de 90 na TV, né? Muita inserção da igreja na TV, nos últimos anos, redes sociais, internet, pastores e líderes inescrupulosos pedindo dinheiro aqui, oferta colar, e muita gente se envolvendo nisso de bom coração. De bom coração.
Bem intencionado. Aí no querendo. meio do caminho descobrem que se enfiaram numa roubada. Estão adiantados demais para voltar e estão longe demais para chegar. E agora? Aí tem que achar o meio do caminho. Agora, essas igrejas saudáveis que estão centradas na pessoa de Cristo pura e simplesmente, não religiosas, igrejas bíblicas, porém não religiosas, essas igrejas têm que lidar com isso. Tem que lidar com essas pessoas. Tem que cuidar dessas pessoas, acolhê-las e conduzi-las. Qual é a pegada da tua igreja, assim? É uma pegada mais, assim, pelo que tu tá falando, ela não parece ser uma igreja... A igreja do reteté, do griteiro? Como que é? A nossa comunidade é uma comunidade muito simples. Que é a minha, né? Que é a nossa. Cara, Que é a nossa, os né? dois aqui, frequentando a Que igreja. é a nossa, lá. Por né? isso que eu falei nossa, né? Que é a nossa. Mensagem subliminar. A nossa igreja é uma igreja muito simples. Ela se propõe a ser refém das escrituras, porque nós somos um povo que cultiva a sua fé a partir de um livro. Né? Nós acreditamos que a nossa vida tem que ser centrada em Jesus, porém, o que a gente sabe sobre Jesus provém desse livro. Então, nós temos um desafio de interpretar esse livro que é antigo, torná-lo aplicável na contemporaneidade nossa e fazer isso de uma maneira que comunique com quem vive hoje. Então, a nossa proposta não é desenvolver uma igreja para 1950, muito legal, muito bacana, ótima, linda, mas para 1950 não. E também não queremos fazer uma igreja para 2050. Nós queremos uma igreja para 2024, uma igreja simples e que especialmente comunique com o não cristão e com o desigrejado. Exatamente com esse público que vem machucado, que vem ferido em virtude de experiências traumáticas em outros ambientes. Quando eu fui a primeira vez, pode falar o nome da igreja, né? Presbiteriano do Ático. Ático. Quando eu fui no Ático a primeira vez, eu confesso que eu vim também desse contexto machucado e bem frustrado com as comunidades, não das quais eu tinha passado, mas do que eu estava vendo e acompanhando desse processo das últimas eleições, né? Então eu fui com uma lupa. Tipo assim, eu quero ver onde está o erro aqui. E tô a fim de tolerar alguma coisa. Tô a fim de engolir um sapo. Mas né? não tudo. Se for grave, eu tô fora. E quando terminou a reunião, eu percebi que não tinha o momento da oferta. Como que é isso? Como é que as pessoas vão saber? Assim, porque eu entendo, gostei, fez eu voltar. Pô, né? Eu deixei até minha carteira no carro, né? Tô brincando. Se ele for persuasivo, Né? Eu vou lá no carro. Vai que eu tô com ela aqui. Mas, brincadeiras à parte, eu gostei disso. Eu gostei. Mas, ao mesmo tempo, fica a pergunta assim, de como é que funciona. Porque, de qualquer jeito, como qualquer associação, o clube e tal, uma igreja, ela precisa de se manter. Mas isso é proposital? Assim, é intencional? Uma pergunta bem sincera nesse sentido. Então, tem um pastor americano que influenciou bastante a minha geração no seminário, chamado Steve Andrews, e ele fala assim, ele tem uma pergunta que eu carrego comigo, que é a seguinte: como seria a igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho? O evangelho ofende. Fala essa frase bem devagarzinho. É que eu quero. É porque eu acho ela fantástica. Muito boa. Gente, presta atenção, vai lá. Ele diz assim: como seria a igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho? Fantástico. Porque o evangelho, ele mostra Jesus, que me reconecta ao Pai, mas antes dele mostrar Jesus, ele me mostra no espelho o quanto eu sou falho, pecador, limitado. Ele me expõe, me constrange e me ofende. Mas como seria a comunidade cristã onde o evangelho fosse a única coisa que me ofendesse? Ou seja, o visitante que chega, ele não vai ser constrangido porque quem está aqui pela primeira vez? Fulano. Então fica em pé, receba o abraço aí das 5 pessoas que estão do seu lado. Então, assim, a gente não vai fazer isso. A gente vai pensar numa liturgia, né? A palavra liturgia, né? O desenrolar ali das ações no nosso encontro. Que seja muito simples e do cotidiano mesmo, com canções simples também, que não sejam necessariamente canções cantadas em outras comunidades cristãs.
E a gente vai tentar fazer de tudo para comunicar com o não cristão, com essa pessoa que estiver ali com a gente, de forma que a única coisa que a ofenda seja o evangelho. E uma coisa, no cenário brasileiro especialmente, que mais ofende o não cristão é o assunto dinheiro. Dízimo, oferta. Dízimo, porque é bíblico. Sim, a partilha, a contribuição financeira, ela faz parte, porque como você falou, não tem café de graça, né? Sim. Você vai precisar ter esse racha. Porém, a maneira como isso é colocado em algumas comunidades cristãs, infelizmente, é uma tristeza. Porque, olha, a questão não é, nós temos um custo aqui, vamos ratear. A questão nunca foi essa. A questão é, você quer ser abençoado, Pedri? Então você precisa dar mais do que você tem para que Deus possa te surpreender com a fidelidade dele. E aí esse discurso ataca a nossa maldade, encontra a minha maldade aqui no meu coração, o estelionatário que há dentro de mim, e eu passo a dar mais do que eu tenho, porque eu quero que Deus me restitua sei lá quantas vezes mais. Cara, isso é fundamental. Encontra um número cabalístico, né, na Bíblia e pum. Porque é exatamente isso. Quando você faz essa proposta, tá? Então, se você der R$1.000, você vai ver que Deus vai... E é esse meu sentimento. Ele aciona em mim o brasileiro que gosta do jeitinho brasileiro, da vantagem. Falou, então é um negocião. Porque se eu der pra Deus 1.000 e ele vai me dar 2.000, então eu vou dar 1.000. Eu quero 2.000. É quase que uma pirâmide. É quase uma pirâmide. Uma pirâmide divina. E melhor que colocar na bolsa. E aí o pessoal usa a justificativa, não, porque a igreja tem gastos e tal, mas também usa esse argumento. De que, mas se você fizer, você vai ver que Deus vai abrir as portas do céu. E a gente entra nisso como uma espécie de negócio. A relação com o divino é uma relação de troca, de ganho, de barganha. E então, Pedri, a gente fez esse movimento intencionalmente. Não falar dinheiro nos nossos cultos, de forma que isso evoque perguntas nas pessoas e gera. Aí a pessoa chega para mim e pergunta o que você mencionou. Tá, mas como é que vocês fazem? Aí a gente fala, não, se você quiser contribuir, o Pix é esse, ali, tem ali um QR Code, você lê e você não é contribui pecado se contribuir, você quiser, tá tudo bem. Mas e se eu não contribuir, posso voltar? Tá tudo bem. Você volta quando você quiser. E isso é tão interessante que a gente, quando a gente começa a falar de dinheiro, e vez ou outra a gente precisa falar de transparência, falar do que entrou, do que não entrou, e prestar contas para a comunidade, algumas pessoas chegam e falam assim, até que enfim falar dinheiro, né? É quase para essas ofensivo não falar. Exato. Então, mas é interessante porque a gente tem desculpa, eu não estou deixando você falar, mas é porque esse assunto me dá uma empolgada, assim. Porque quando a gente diz que a gente confia em Deus, esse é um baita de um exercício de confiança. É Deus que vai sustentar? Então não vou nem falar de dinheiro na minha igreja. E aí as contas estão pagas lá, Carlos? Luz, aluguel... Tudo em dia. Tudo em dia. Graças a Deus. Olha, e não pede oferta nem dízimo. Nossa, parece até que vocês confiam em Deus lá. Eu conversando com um colega, e aí ele falou que vai uma igreja que tem uma certa estrutura, e ele fica assim, eu fico constrangido de dar o dízimo, uma oferta ali. Então eu prefiro pegar o meu dinheiro e comprar uma cesta básica e dar para uma família. Porque eu prefiro administrar isso. Como que é isso? Ixi, o cara entra nesse assunto quase pra terminar o bagulho. Essa é boa. Complexo, vai lá. Não, porque é melhor, pelo menos eu não... É muito comum. Pô, pelo menos eu tenho certeza de que... Não, eu gosto dessa visão. Não vou falar que não, né? Mas eu acho que essa visão... Mas eu também vejo como uma visão problemática. Não, eu também, porque daí eu porque entendo... ela nasce dessa visão de que a igreja vai fazer o quê com o meu dinheiro? Mas eu acho que tem uma coisa mais profunda que isso. Eu não acho que seja bíblico. Então, assim, a sabedoria bíblica, ela nos dá um norte, né? Ela não manda você fazer isso, fazer aquilo. Mas ela te dá um norte e aí você, com seu olhar crítico, tem que pensar um pouquinho no que fazer. E toda vez na Bíblia que se fala em contribuição, existe algo como que alguém que está prestando contas por você. Então, assim, não necessariamente uma superioridade hierárquica como que como que existia na Idade Média com relação à igreja, né? Que o padre ele era visto como um ser superior.
Definitivamente não é isso, porque nós pastores, o Eugene Peterson, um teólogo famoso, dizia que toda a igreja é uma comunidade de pecadores e o maior pecador é o que está lá na frente falando. Então, somos todos iguais. Porém, esse pecador que está lá na frente falando, o pastor, ele está, durante a semana, entrando em contato com essas pessoas, ele está gerindo esses recursos para o bem dessa comunidade. E, biblicamente falando, parece que há um princípio de que eu entrego a minha contribuição, a minha partilha, não quero nem entrar aqui em 10%, mas a minha partilha, eu entrego para aquela pessoa que de certa forma, com quem eu tenho caminhado junto. Uhum. E quando eu falo assim, não, quer saber? Eu vou pegar exatamente esse valor aqui, vamos pensar em 10%, né? Um exemplo aí clássico. Vou pegar esse 10% e eu mesmo vou usar. Na verdade, o que eu estou fazendo, isso aqui é um controle e um egoísmo da minha parte de achar que eu vou gerir melhor, de que eu sou melhor, de que eu sou mais íntegro do que o Pedri, do que o Kleber, então eu não entrego para eles, eu mesmo vou fazer isso. E no primeiro sinal de dificuldade que eu tiver, eu não faço. E tá tudo bem, eu não conto para ninguém. E é uma maneira dessa área me dominar. Então, assim, eu acho que quando a gente fala em partilha, tem comunidades cristãs que trabalham de uma maneira muito interessante, que é a seguinte, eles fazem um planejamento para 2025, vamos gastar 100 em 2025. Quantos membros nós temos? 100. Então a gente racha um para cada. Porque é o custeio mesmo. Não Legal. é... Então, assim, agora... E aí você pode parcelar em 12 vezes, agora, 3 vezes. das 100 pessoas, se 50 falarem, não, eu vou cuidar das pessoas do meu jeito, a conta não fecha lá na comunidade cristã séria. Uhum, sim. Então, assim, biblicamente falando, eu acho que essas coisas, elas precisam ser alinhadas, assim, de uma maneira que se eu sou uma pessoa séria, se eu sou sério, se há transparência nessa comunidade que você frequenta, se as pessoas prestam conta, e se os centavos batem, então partilhe os seus recursos lá. Ah, mas eu não tenho 10%. Não, mande R$10. Partilhe seus recursos lá. Ajude o que Deus está fazendo a partir daquela comunidade local. Se essa comunidade for centrada no Evangelho e se houver transparência. Eu até queria ter mais tempo para a gente aprofundar nisso, porque eu gosto muito dessa visão. Eu tenho uma leve discordância de um pequeno posicionamento, mas está aí um assunto que renderia um episódio inteiro. Um episódio inteiro. Um episódio inteiro e que agregaria muito, porque a visão que a igreja evangélica e a sociedade tem quando olha para a igreja evangélica é muito parecida. Porque a sensação que eu tenho é que a sociedade olha para a igreja evangélica e fala, esses caras estão roubando dinheiro. E a sensação que eu tenho quando eu olho para muitas igrejas evangélicas, eu falo, mesmo, você não tem nada a ver com isso. É essa a sensação que eu tenho. E é triste isso. Sim. Triste isso. E quanto mais a gente lida com isso, trabalha com a igreja, você recebe histórias, né? Nossa. De abuso financeiro, emocional. Horrível. Assim, inacreditáveis e que infelizmente são realidade. É horrível. Temos tempo ainda? Cara, uns 3, 4 minutinhos. Será que dá? Acho que dá. Eu tenho um último ponto a ser colocado. Carlos, a gente vive numa sociedade onde a gente quer a comprovação científica das coisas. Excelente assunto. Né? É possível mesmo a gente dizer que Jesus existiu? Jesus realmente, ele existiu, caminhou, ou ele foi mais um cara da época dele, assim, que conversou com 12 pessoas ali e tal, fez 12 amiguinhos e pronto. É real mesmo essa ideia da pessoa de Jesus? Olha, Pedri, eu sei que existem estudos que apontam para a existência de Cristo e de fato isso merece algum exame, alguma averiguação, mas eu acho que a narrativa bíblica ela propõe isso. Ela propõe que aquela história seja fática, sejam fatos históricos. Ela não se propõe a ser uma lenda e ela se propõe a ser uma cosmovisão. Quando a gente olha por essa lente, nós vamos enxergar a vida de Jesus como sendo algo que realmente dividiu a história como dividiu,
E nós vamos especialmente olhar para a ressurreição. Porque quando a gente olha para todas as religiões, todas elas em pé de igualdade, nós vivemos num momento pluralista, relativista. Então, assim, todos os caminhos levam a Deus e está tudo bem. A sabedoria bíblica, ou o cristianismo, se propõe a ser subversivo, não se propõe a coexistir com outras cosmovisões. Por quê? Porque é fato histórico que Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, aliás, se ele não ressuscitou, aí é tudo lenda. É tudo lenda e ficção. Lenda mas bem documentada. Bem documentada e muito bem historicamente feita. falando. Muito bem feita. Agora, por que eu entendo que Jesus ressuscitou, aí saindo do campo da fé e tentando olhar para o aspecto histórico? Porque tem inúmeros relatos dos primeiros séculos de escritores como Flávio Joséfo, um escritor judeu não cristão, que escreve a respeito de um homem que fez uma revolução no ano tal e que ele morre crucificado e que centenas de pessoas depois disseram que o viram, assim como o relato de Lucas em Atos. Que o viram por ali e tal, transitando, até que de repente ele desapareceu. Então, mas são documentos históricos que merecem sim a nossa atenção. A Bíblia é um livro muito rico arqueologicamente falando. Tem escritos de Sócrates, de Platão, que todo mundo nas universidades lê e diz assim que eles merecem atenção, são críveis, e eles têm 8 fragmentos, cópias guardadas e somadas por aí. Os escritos bíblicos, eles têm centenas de fragmentos, especialmente a partir de 1949 pelos achados do Mar Morto. Sim. Então, assim, a Bíblia é extremamente confiável. Extremamente confiável. Agora, Jesus é o Senhor e Salvador da minha história? Esse é um passo de fé. Perfeito. Muito bom. Bom, acho que é isso, né? Felizmente temos que acabar. Mas eu tenho uma proposta. A gente marcar uma conversa mais direcionada dentro de alguns temas que sempre a gente pincelou aqui, mas pra gente aprofundar. Você toparia? Com certeza. Parte 2. Parte 2. Carlos Miranda, parte 2. Quando quiserem. Será uma alegria. Então pronto. Muito obrigado. E pra você que ficou com a gente até o final, mais uma vez, não se esqueça. Gente, pra você é só um apertãozinho, um botãozinho assim, ó. Pra gente é um mundo, é um alcance, faz toda a diferença, tá bom? Valeu, até a próxima. Fui.